Caríssimos amigos, hoje nós devemos ver a terceira e depois a quarta aparição de Nossa Senhora. Antes de entrar propriamente na terceira aparição, convém recordar uma coisa, que uma tentativa do demônio de já interferir nos planos de Nossa Senhora. Porque o fato dos pastorinhos estarem vendo Nossa Senhora e tudo que foi comentado por eles, despertou adesão em uns e antipatias em outros. E, sobretudo, a mãe da Lúcia, que tinha um temperamento muito difícil, ela foi se queixar com o vigário, ou com o pároco, que lá ele chamava o prior, de Fátima, de que a filha dela estava enganando as pessoas. Então, o pároco pediu para ela levar Lúcia até ele e deixou-a a sós com ele. O pároco, então, fez várias perguntas à Lúcia e tentou, de todas as maneiras, demovê-la de acreditar nas aparições, dizendo que eram coisas do demônio. E ela ficou muito picada com aquilo afetou ela. Tanto é que nos dias seguintes, ela mesmo ainda a caminho da Cova da Iria, levando as ovelhas para pastar, na conversa ela contou para os dois e disse: realmente, depois que essa senhora começou a aparecer, não houve mais paz lá em casa. E a Jacinta então responde para a Lúcia: não é um demônio, porque o demônio é feio e mora embaixo da terra. E Nossa Senhora é bonita e veio do céu. Bem, a coisa continua. Quando chegou na véspera do dia 13 de julho, que foi o dia da quarta aparição, Lúcia mandou avisar os primos que ela não iria à Cova da Iria. Os dois então disseram: mas por que você não vai? Digam àquela senhora, que se ela perguntar por mim, que eu não fui de medo que ela seja um demônio. E eles disseram: não, se você não vai, nós não podemos ir lá, porque é você que fala com ela. Nós não falamos com ela. Aconteceu que durante a noite a Lúcia mudou de posição. E no dia seguinte ela passou pela casa do Francisco e da Jacinta e disse: olha, vamos lá, eu vou. E foram. Quando Nossa Senhora apareceu, ela ficou olhando para o chão, ela ficou com a cabeça baixa, enquanto os outros dois viram Nossa Senhora. E aí a Jacinta disse para ela: Lúcia, fala, você não está vendo que ela está lá? Aí então a Lúcia levanta a cabeça e fala com Nossa Senhora. É interessante registrarmos este fato. Isso está nas memórias dela. Bom, a terceira aparição se deu como nas outras. Uma nuvem meio cinzenta, assim, pairou sobre a azinheira. Isso, para quem não eram os pastorinhos, o Manuel Marto, que era o pai da Jacinta, viu, sentiu também uma aragem fresca e tudo que precederam a aparição de Nossa Senhora. Bem, quando Nossa Senhora realmente apareceu, a Lúcia levantou-se, então, ao olhar, levantou a fisionomia, a cara, o rosto, olhou para ela e disse: Vossa Excelência, o que me quer? E Nossa Senhora: quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continue a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Veja bem, era uma situação tal que só Nossa Senhora do Rosário lhes poderá valer. É bom registrar, porque Nossa Senhora mede muitíssimo as palavras que usa. A Lúcia disse: queria pedir-lhe para nos dizer quem é, e para fazer um milagre com que todos acreditem que Vossa Mercê nos aparece. Eles estavam sendo perseguidos e a mãe da Lúcia, inclusive, batia muito nela, e dizendo que era uma enganadora, que era uma intrugista, eles diziam que criava intriga e tudo. E ela então queria que Nossa Senhora fizesse um milagre para aliviar essa situação. Lembremos-nos que desde o início o anjo disse que perguntou se estavam dispostos a sofrer as dores que Deus mandasse para o cumprimento dessa missão.
Aí Nossa Senhora disse: continue a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditarem. Foi intenção de Nossa Senhora aparecer porque ela queria algo. E isso é muito importante. Normalmente as pessoas se preocupam mais em conseguir algo de Nossa Senhora. Não, ela quer algo. E também ela disse que ia fazer um milagre portentoso para que todos acreditassem que ela aparecia e que o que os pastorinhos diziam era verdade. Lúcia apresenta então uma série de pedidos de conversões, curas e outras graças. Nossa Senhora responde recomendando sempre a prática do terço, que assim alcançariam as graças durante o ano. Depois Nossa Senhora prosseguiu: santificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Que Nossa Senhora, depois de dizer isso, ela abriu de novo as mãos, sempre a Lúcia contando, como nos 2 meses passados. O reflexo de luz que elas expediam pareceu penetrar a terra e vimos como que um grande mar de fogo. E mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhantes ao cair das fagulhas nos grandes incêndios. Sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. A visão demorou apenas um momento, durante o qual Lúcia soltou um ai. Ela comenta que se não fosse a promessa de Nossa Senhora de nos levar para o céu, os videntes teriam morrido de susto e de pavor. Vejam nessas imagens que é um vulcão que foi colocado aqui apenas para dar uma pálida ideia do que é o inferno e para nós vermos que Deus quis mostrar isto através de Nossa Senhora para que os pastorinhos fossem firmados na ideia de que o inferno realmente existe. E o inferno é um dogma. Ninguém pode negar esse dogma. E é de fogo. É um fogo que queima as almas, mas é de fogo. E acreditar no inferno ajuda a não pecar. Não acreditar no inferno ajuda a pecar. A pessoa a perder o temor de Deus, que é um lema, inclusive, de São Bento, na regra dele, diz: vinde e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Sem temor de Deus, ninguém se salva. Bem, segunda parte do segredo. Aqui Nossa Senhora vai comentar a primeira parte. Então, continua Lúcia: assustados, pois, e como que a pedir socorro, os videntes levantaram os olhos para Nossa Senhora, que lhes disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer do mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Veja bem, e aqui não é só uma paz de cessar a guerra, porque era a Primeira Guerra Mundial, mas era a paz das coisas ocuparem o devido lugar nos acontecimentos mundiais e na vida das pessoas. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Pio XI não existia ainda, era Bento XV. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida,
sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à igreja e ao Santo Padre. Em outras palavras, a guerra seria uma confirmação de que havia para o reino de Maria, para o triunfo do Imaculado Coração de Maria, será através de castigo. Se as pessoas não aceitassem, não obedecessem a Nossa Senhora, conforme nós vamos ver, ela empregaria um castigo para purificar a terra antes do triunfo do Imaculado Coração dela. Houve a Segunda Guerra Mundial, realmente em 38, 24 para 26 de janeiro. Houve uma luz especial sobre a Europa e depois houve a Segunda Guerra Mundial, que durou até 45. Né? No entanto, essa guerra não foi suficiente para converter a humanidade. Basta vermos em que situação nós estamos. Bom, por outro lado, a irmã Lúcia, em entrevista que ela concedeu ao Walsh, William Thomas Walsh, um muito bom historiador americano católico, e tem a história mais bonita chamada Nossa Senhora de Fátima, já depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, ela observou: se isso for feito, a consagração da Rússia, ela, a Santíssima Virgem, converterá a Rússia e haverá paz. Senão, os erros da Rússia se propagarão por todos os países do mundo. Na sua opinião, perguntou Walsh, isto significa que todos os países, sem exceção, serão conquistados pelo comunismo? Sim, respondeu a vidente. E hoje nós vivemos numa situação em que a legislação de praticamente todos os países do mundo está sobrecarregada de aspectos comunistas, e que são aspectos que não agradam a Deus e que afastam as almas de Deus. Bom, ora, a expansão do comunismo e a sua difusão ideológica por todo o mundo começaram mais definidamente com o fim da guerra, e não cessou sequer com a queda do Muro de Berlim, em 89, e o colapso da União Soviética, em 1991, também não resolveu o caso. Na realidade, o comunismo se metamorfoseou e ele continua sua expansão em diversas partes do mundo, inclusive na católica América Latina. Isso nós vimos aqui com não sei quantos anos de governo, do governo comunista, e que marcou profundamente o país e deixou metástases muito difíceis de serem saneadas, que, com o favor de Nossa Senhora, esperamos que sejam. Assim, deve-se pensar que o castigo anunciado pela Mãe de Deus continua em curso. Então, o comunismo de si é um castigo. De si é um castigo. Finalmente, se o castigo já tivesse passado, deveria também ter cumprido a parte da mensagem que fala da vitória de Maria Santíssima e da instauração do seu reino, claramente indicadas pelas palavras: por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Ora, isto é justamente o que menos se pode dizer que tenha ocorrido. Para a impedir, Nossa Senhora então diz, para impedir a guerra, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Depois, mais na frente, nós vamos aprofundar isto. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, etc. Isto não digais a ninguém, ao Francisco sim podeis dizê-lo. Aqui deve ser feita posteriormente uma reunião especial sobre a terceira parte do segredo. Eu vou apenas ler o texto publicado pelo Vaticano em 2000,
e depois nós vamos fazer toda uma outra análise sobre ele, independente dessa daqui. Então, a terceira parte do segredo que a Lúcia escreveu em 44. Escrevo em ato de obediência a vós, meu Deus, que mo mandais, por meio de sua excelência reverendíssima, o senhor bispo de Leiria, e da vossa e minha santíssima mãe. Depois das duas partes que já expus, então o inferno e o comentário de Nossa Senhora, sobre a primeira parte, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que parecia iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante ao que se vê nas pessoas num espelho quando lhe passam por diante, um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O sobreiro é a cortiça. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Passados alguns instantes da visão que constitui a terceira parte do segredo, Nossa Senhora diz: quando rezais o terço, dizei, pois, de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. A Lúcia disse: Vossa Excelência não me quer mais nada? Não, hoje não te quero mais nada. E, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente, até desaparecer na imensa distância do firmamento. O que eu comento agora apenas é que, a respeito da questão dessas cenas do terceiro segredo, não deixa de ser verdade que fala de cenas muito grandiosas, gravíssimas e muito trágicas também. Mas, no final, Nossa Senhora, ela tem uma parte que é a parte da esperança, que são os sangues dos mártires que vão, então, ser lançados sobre, na realidade, os méritos dos mártires que serão postos a favor das pessoas convertidas, boas, que se aproximam de Deus, para ir Nossa Senhora fundar o triunfo do Imaculado Coração dela. Sobre isso vamos conversar depois, mais detidamente. Quarta aparição, 19 de agosto de 1917. No dia 13 de agosto, em que deveria haver a quarta aparição, os videntes foram sequestrados pelo administrador de Ourém, o Arthur de Oliveira Santos, que queria à força arrancar-lhe o segredo. As crianças permaneceram firmes, ele ameaçou jogá-las em azeite fervente e tudo, e não conseguiu nada, graças a Nossa Senhora. Não.
Mas Nossa Senhora, na hora costumeira, foi lá à cova da Iria. Tanto é que vários do povo que estavam lá viram o movimento da azinheirazinha como se Nossa Senhora tivesse pousado sobre ela. Mas, evidentemente, Nossa Senhora não apareceu. Bom, mais alguns dias depois, e nesse dia a Lúcia estava com o Francisco e mais um primo no local chamado Valinho. Na realidade, o primo era primo da Lúcia, mas era irmão da Jacinta, era o João, que eu conheci pessoalmente lá em Aljustrel. Ele ainda já estava bem idoso, depois faleceu. Bom, e essa propriedade chama Valinhos. Pelas 4 horas da tarde, começaram a se produzir as alterações atmosféricas que precediam as aparições. A Lúcia, então, percebendo que Nossa Senhora ia aparecer, mandou chamar rapidamente a Jacinta, que veio correndo, e ali deu-se a aparição. A Lúcia pergunta para Nossa Senhora: o que é que Vossa Mercê me quer? Quero que continueis a ir à cova da Iria no dia 13 e que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei o milagre para que todos acreditem. Veja então, Nossa Senhora ia fazer milagre em outubro para que ninguém tivesse dúvida de que ela aparecia. O que é que Vossa Mercê quer que se faça com o dinheiro que o povo deixa na cova da Iria? Façam 2 andores. Um leva tu com a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. O outro que o leve o Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário. E o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Quer dizer, aquela capelinha que existe na Cova da Iria, que está lá pequenininha, onde atualmente fica guardado o Santíssimo, ou pelo menos a primeira, parece que ela ainda tem restos da primeira, mas se não, ela copia a que foi a primeira, é desse tempo. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Nossa Senhora, sim, alguns curarei durante o ano. E tomando o aspecto mais triste, recomendou-lhes de novo a prática da mortificação, dizendo, no fim de tudo, rezai, rezai muito, e fazeis sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Por aí nós vemos como é um erro muito grave negar a existência do inferno. Negando a existência do inferno, as pessoas perdem o medo de pecar. Perdendo o medo de pecar, se arriscam muitíssimo mais a serem condenadas ao inferno. E então, como de costume, Nossa Senhora começou a elevar-se e desapareceu no nascente. Essa é a exposição de hoje, eu termino por aqui. E na próxima nós veremos as 2 últimas aparições de Nossa Senhora. Até lá.